Alegremente, a gente saúda todos vocês, amados amigos, irmãos, povo de Deus que gosta de ouvir e meditar na palavra de Deus. Povo que gosta de ouvir esse canal e através da gente, nós aqui e vocês aí onde quer que esteja, meditando na palavra de Deus. Convidados estejam para juntos, nós e vocês que aí estão, através desse canal, a gente meditar a palavra de Deus, que hoje se encontra no livro das Lamentações. Lamentações ainda é no Antigo Testamento, capítulo 3, do versículo 22 a 25. A gente ora e diz: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos as suas ricas misericórdias, a sua graça para conosco, porque o Senhor nos concede tantos bens, tantas bênçãos, Senhor, por causa da sua infinita bondade. É que a humanidade assim recebe suas bênçãos, o seu agrado, o seu amor ainda está sobre toda a sua criação, por causa da sua fidelidade. O Senhor é fiel. Muito obrigado, Pai. Glória a Ti, ó Deus. Hoje e eternamente, nós te damos graças por causa da sua infinita graça para conosco. Muito obrigado, Pai. Graças a Ti. Muita misericórdia de sua parte. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Meus amados, vamos ler uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro das Lamentações, Antigo Testamento, capítulo 3, do versículo 22 ao 25. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se renovam todas as manhãs. Grande é a tua fidelidade, Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor, os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade e esperar no Altíssimo, em Deus, o Senhor de misericórdia. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos pela meditação dessa palavra, pela leitura e pela meditação nesse momento. Esteja conosco, Pai, dando-nos sabedoria, nós que lemos e vamos meditar agora, e todos aqueles que estão nos ouvindo e meditando conosco através desse canal, desse veículo de comunicação. Pai Santo, muito obrigado. Amados irmãos, a porção que a gente leu nesse momento, no livro das Lamentações, no Antigo Testamento, nos mostra a misericórdia do Senhor para com a humanidade e a causa da gente não ser consumido. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, não existiria nem o remanescente de sua criação. Mas Ele ama a criação e através de seu amor, misericórdia e graça, é que Ele ainda manda as bênçãos até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda vinda, porque a primeira vinda Ele já veio trazendo a palavra de Deus para a gente ouvir, e todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui nos mostra a infinita misericórdia de Deus. E a humanidade não tem mérito humano mais depois da queda ou do pecado, da desobediência a Deus, o qual a gente chama pecado, a desobediência a Deus através do primeiro homem criado do pó da terra. Deus criou para o adorar, para a gente adorar a Ele.
para glorificar e ser reconhecedor que tudo vem dele, porque Deus é o dono de tudo, o Altíssimo. Ele criou todas as coisas para ele governar como ele quer. Mas o homem tem uma tendência no primeiro nascimento, segundo a carne e o sangue, de desobedecer a Deus e ser infiel. Enquanto que o homem é infiel, Deus permanece fiel. A sua fidelidade e misericórdia é infinita até a vinda de Jesus Cristo, para que assim haja uma separação. A separação do trigo, que é a boa semente, e o joio, que é a semente maligna. O joio vai ser destruído, é árvore que não dá fruto. E a palavra de Deus diz que toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Mas a que dá fruto é a plantação que o Pai plantou, é o trigo. Essa vai ser recolhida por Deus, através de Jesus, no dia da segunda vinda do Filho do Pai. Vai ser recolhida e vai ser levada para os celeiros de Deus, as árvores que dão frutos, que é a plantação que o Pai plantou. Também é tida como as ovelhas e os cabritos, no dia da segunda vinda de Cristo. Ele vai separar as ovelhas, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Foi o próprio Jesus que contou essa parábola e que assim vai ser, conforme ele assim falou. No dia de sua segunda vinda, ele vai separar as ovelhas para a sua direita, que são aqueles que deram ouvidos ao chamado de Deus para obedecer a sua palavra, para obedecer os seus conselhos e fazer parte do corpo de Cristo, a igreja. As ovelhas, na parábola, é o povo de Deus. E Jesus disse que no dia da sua segunda vinda vai separar as ovelhas e vai colocar à sua direita e vai levar para a glória. Essas ovelhas, que é um povo lavado e remido no seu sangue, porque creram e obedeceram e renunciaram o mundo, que é passageiro, e suas obras malignas, que são as obras carnais. Então, meus irmãos, esses dois povos ainda estão aqui na terra. O povo de Deus, que ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e renuncia às coisas passageiras, mentirosas e pecaminosas do mundo, porque são obras contrárias a Deus, obras carnais se chamam. Os que ouvem a palavra e são tocados pelo Espírito Santo para entender e com entendimento e obediência à palavra de Deus, renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus, passa a ser a nova criatura em Cristo, através da boa nova, que são as palavras de Deus que veio através de Cristo, o Evangelho. E os ensinamentos de Cristo é o caminho que nos leva ao Pai. Como ele disse, verdade é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém pode ir ao Pai a não ser através da obediência à palavra do próprio Deus, que se fez carne no seu Filho Jesus Cristo, enviado pelo próprio Pai, para que todos aqueles que ouçam a palavra, creiam e obedeçam, deixe o mundo pecaminoso, aceite o convite do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e faz aqueles que são de Deus crer e obedecer, para fazer parte do novo corpo, que é o corpo espiritual, a igreja, o qual é Cristo cabeça. Sim, porque o primeiro corpo foi um corpo humano criado por Deus, foi feito do pó da terra, carne e sangue, e a carne e o sangue desobedeceu a Deus. Porém, a carne e o sangue não é do reino de Deus. A carne e o sangue para nada presta, como Jesus falou, mas Deus vai aproveitar o Espírito que foi vivificado, que foi ressuscitado em Cristo, aqueles que deram ouvidos à palavra de Deus e amaram mais a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, que veio com essa palavra. Sim, porque Deus enviou a palavra e a palavra de Deus se fez carne em Cristo, seu amado Filho,
para salvar todos aqueles que dão ouvidos com a crença e com a fé recebida por Deus, porque a fé vem de Deus, é um dom de Deus para que nenhum homem se vanglorie. A salvação vem através da fé concedida por Deus, para que nenhum homem, nenhuma carne, nenhum sangue se vanglorie, mas que dê glória a Deus e seja grato a Deus pela sua misericórdia e pela sua graça infinita, como o texto que acabamos de ler aqui no livro de Lamentações, que através da misericórdia de Deus, é por isso, é por causa das misericórdias de Deus que a gente ainda não foi consumidos. Porque se não fosse as misericórdias de Deus, nem o remanescente existiria. Mas Deus criou assim, fez assim, e assim é, conforme o conselho de sua vontade. Deus misericordioso, gracioso, graça vocês já sabem o que é que significa, favor imerecível. Paulo também explica que a salvação não é pelas obras humanas. As boas obras Deus criou para que os salvos praticassem as boas obras. Quem é salvo recebe o Espírito Santo, eles só praticam as boas obras, mas não é pelas obras que somos salvos, nós somos salvos pela graça. Depois de salvos é que a gente recebe o entendimento que a gente deve praticar as boas obras que Deus criou para que os salvos pratiquem elas e andem na obediência de Deus praticando as boas obras. Mas não para ser salvos, mas porque somos salvos. A gente deve praticar as boas obras, porque são os ensinamentos de Cristo, para a gente fazer o bem, amar e fazer as boas obras. Mas nós somos salvos pela graça de Deus, favor imerecível do ser humano. O ser humano não tem mérito humano para ser salvo, mas Deus, através de sua misericórdia e graça, tem os seus escolhidos. E através do amor dele, pelo povo salvo em Cristo, é que vem a misericórdia e a graça dele. Então, meus amados irmãos, como a palavra de Deus diz, Deus, infinitamente rico e infinito em misericórdia e graça, constituiu um povo para ser, através de Cristo, propriedade exclusiva dele, do próprio Deus, do Altíssimo, Criador de todas as coisas. Mas tem que passar por Jesus Cristo. A palavra de Deus que se fez carne em Cristo é o caminho que nos leva ao Pai. Sem a obediência à palavra de Deus, ninguém chega ao trono da graça. Porque primeiramente tem que ouvir a palavra, tem que crer nos ensinamentos de Cristo para ser lavados e purificados no sangue que Jesus ofereceu na cruz como sacrifício único e eterno. O sangue da nova e eterna aliança. É o sangue do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, que veio ao mundo trazendo os ensinamentos e ao mesmo tempo purificando-nos tanto na palavra de Deus com os seus ensinamentos para todos aqueles que ouvem, creem e obedecem, como também através do lavar através de seu sangue derramado na cruz, para todos aqueles que creem e obedecem a palavra de Deus, que sai do mundo pecaminoso, passa a fazer parte do novo corpo, que agora não é mais o corpo carnal, feito, criado por Deus através do pó da terra, porque aquele corpo humano, a humanidade pecou e todos se distanciaram de Deus. Mas para se aproximar de Deus, é preciso nascer de novo. Morrer para a velha criatura pecaminosa. Nascer a nova criatura, porque para Cristo e para Deus o que importa é ser nova criatura. Iluminados, ensinados e doutrinados pelo Espírito Santo, fazer a gente entender os ensinamentos de Cristo, crendo e obedecendo, para se tornar membros participantes desse novo corpo, chamado Igreja, o qual o governo desse corpo é o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, constituído pelo próprio Pai. Então, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus é que ainda existimos. Pela graça de Deus somos salvos. Não é mérito humano, para que nenhum ser humano se vanglorie diante de Deus.
A carne e o sangue, que desobedeceu a Deus através do primeiro homem, carne e sangue, não herda o reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo, como Jesus disse, pela água e pelo Espírito, para poder herdar o reino dos céus, ser lavados, receber de Deus o dom do arrependimento da velha criatura pecaminosa e agora passar a adorar a Deus em espírito e em verdade, fazendo parte do corpo de Cristo, o qual o governo desse corpo é o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. O corpo é a igreja. Igreja que, universalmente falando, ou mundialmente falando, só existe uma. Como assim, a palavra diz que há um só Deus, há um só Senhor, há um só Espírito e há um só corpo, há uma só igreja. Quem é essa igreja? É uma denominação? Não. É um corpo constituído por Deus através de Cristo, onde Cristo é o cabeça e os obedientes a esse governo chamado Jesus Cristo, o cabeça da igreja, são os membros desse corpo. Então, a igreja de Cristo é um povo obediente, transformados, lavados e remidos pela palavra de Deus e pelo sangue de Cristo, lavados e remidos para herdar o reino de Deus. Como a própria palavra de Deus diz, bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestimentas, suas vestiduras, no sangue do Cordeiro para entrar na cidade santa e vindoura pelas portas e eternamente se alimentar da árvore da vida. Como é isso? Bem-aventurados são aqueles que lavam, através do arrependimento concedido por Deus da velha criatura pecaminosa, morrem para o pecado, ressurge, renasce espiritualmente com Cristo, para fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, povo obediente a este governo que Deus nos constituiu, chamado Jesus Cristo, cabeça desse corpo, cabeça da igreja. Então, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus comigo esteja com todos vocês. Pela misericórdia de Deus, vocês vejam, Deus nos dá tantos benefícios, tantos bens. Por que é que caem essas chuvas do céu ainda? Para alimentar os animais irracionais e nós, seres humanos, também. É merecimento? Não. Olha o que é que o homem faz. Pega as bênçãos de Deus e vai servir as obras da carne. Está aí uma festa mundana chamada Carnaval, onde só existe a prática das obras carnais. Carnaval já está dizendo. Praticantes das obras da carne, onde tem excesso de bebidas, bebedeiras, adultérios, mentiras, enfim, o que é que tem em um carnaval, em uma festa mundana? Só obras da carne, obras inimigas de Deus. Mas Deus, pela sua riquíssima misericórdia, ainda permanece fiel, mesmo aos infiéis que recebem as bênçãos e faz contrário a Deus. Vão brincar, se divertir, adorar essas obras carnais, nos prazeres carnais eles se comprazem, se alegram e passam noites de sono e mais noites de sono praticando as obras carnais nesses carnavais, nessas festas, tanto as juninas como qualquer uma festa, mas passam a noite se alimentando nas obras carnais que são contrárias a Deus. E Deus permanece fiel e bom por causa de seus escolhidos. Ele ainda ama e é fiel e misericordioso e gracioso. Ainda envia as santas chuvas das nuvens que ele criou, para assim enviar e assim adubar a terra, alimentar a terra, para que a terra dê frutos, dê lavouras, dê alimentação tanto para os seres humanos como para os animais irracionais. É muita misericórdia, é muita bondade da parte de Deus, porque mérito humano não tem. O homem, a tendência dele, no primeiro nascimento, é fazer o que está fazendo aí. Nas festas mundanas, alegrando-se nos prazeres carnais, que são contrários a Deus, desobedecendo a Deus. Mas o povo espiritual, que é o povo que são membros do corpo de Cristo, eles obedecem à palavra, renunciam a essas obras carnais, que são inimigas de Deus, e adoram a Deus em espírito e em verdade, e sempre na oração, com alegria, eles dizem: Senhor,
seja feita a tua vontade e não a nossa, como Jesus nos ensinou. Em nome de Jesus, Deus me abençoe, o Altíssimo me abençoe, abençoe a todos vocês, seus descendentes também, povo ouvinte desse canal. Deus abençoe, a paz do Senhor comigo esteja e com todos vocês também, amados ouvintes desse canal de comunicação. Amém.